Nessa aula de hoje, nós vamos seguir com o assunto trocas de calor e vamos fazer mais alguns exercícios que estão nas páginas 53 e 54 do livro 6. Esta é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Então, iniciando com o exercício 5, que começa na página 53, temos a seguinte situação. Um estudante da segunda série do ensino médio encontrou uma amostra de um material desconhecido enquanto vagava pelo sítio do avô. Para descobrir qual era o material, realizou um experimento de determinação de calor específico. Aqueceu 50 gramas de água dentro de um calorímetro de capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius, até que o sistema atingisse a temperatura de ebulição da água na pressão de 1 atm. Em seguida, o estudante colocou sua amostra de 50 gramas do material a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius e verificou que o sistema atingiu o equilíbrio térmico a 91,8 graus Celsius. Admitindo que não houve calor perdido para o ambiente, responda as questões a seguir. Então, a primeira coisa, ele quer saber qual é o calor específico da amostra que ele encontrou e também que material é esse. Uma vez descobrindo o valor do calor específico, como nós já temos tabelas, né, que relacionam o calor específico de todas as substâncias, ele poderia descobrir então qual era aquele material que ele tinha encontrado. Então, esse experimento que é descrito aqui é um experimento que pode sim ser utilizado dessa mesma maneira quando nós precisamos determinar o calor específico de alguma coisa. Então, esse procedimento é possível e é comum, né, a gente utilizar. Então, a gente vai olhar aqui nessa imagem para a gente observar o passo a passo do que ele fez. Então, inicialmente, ele tinha um calorímetro. O que é um calorímetro? Uma caixa, né, de um material ali, geralmente um material que é um bom isolante e que não permite trocas de energia com o ambiente. E ele colocou ali água, então 50 gramas de água nessa caixinha, e tinha lá um termômetro, de forma que ele foi aquecendo a água e até que ela atingiu a temperatura de ebulição. Então, atingiu essa temperatura, mas não entrou em ebulição, apenas ficou água na temperatura de 100 graus Celsius. Em seguida, ele foi lá e colocou o objeto que estava numa temperatura mais baixa, né? Temperatura de 10 graus Celsius. Ao ser colocado nesse ambiente quente, esse objeto começou a receber energia, tanto da água quanto do calorímetro, né? Das paredes ali do calorímetro foram também transmitindo energia para o material, de forma que o material começou a aquecer e a água e o calorímetro começaram a perder um pouquinho de energia. Aí chega na última etapa aqui, os objetos todos atingiram a temperatura de equilíbrio. Então, o calorímetro e a água e o objeto, todos eles, né, atingiram a temperatura de 91,8 graus Celsius. E, então, assim, o calorímetro e a água esfriaram um pouco e o objeto aqueceu. Aqui embaixo eu coloquei algumas siglas, né, que a gente vai utilizar para o nosso raciocínio agora. Então, eu estou chamando de QC, a quantidade de calor que o calorímetro perdeu, QA, a quantidade de calor que a água perdeu, e QO, a quantidade de calor que o objeto recebeu. Então, o que nós aprendemos com relação aos princípios de troca de calor? Se a situação está isolada do ambiente, que é o caso aqui, então os objetos que estão trocando energia vão trocar essa energia só entre eles. Então, a quantidade de energia que alguns objetos vão perder é exatamente a quantidade de energia que os outros vão receber, de forma que essa energia fica ali, né, contida ali no ambiente, que aqui no caso é o calorímetro. Então, quem que perdeu energia nessa história? A água
e o calorímetro, né? As paredes do calorímetro ali e a água esfriaram um pouquinho, então elas perderam energia. E o objeto é que recebeu essa energia. Elas justamente forneceram energia para esse objeto, uma vez que havia uma diferença de temperatura entre eles. Então, enquanto essa diferença de temperatura existia, o calorímetro e a água foram transferindo energia até que chegaram todos em um valor de equilíbrio que é 91,8 graus Celsius. Matematicamente, a gente pode escrever essa situação da seguinte maneira: a gente pode dizer que a quantidade de calor do calorímetro somada com a quantidade de calor da água, no caso aqui ambos perderam calor, mais a quantidade de calor do objeto, que no caso foi uma quantidade recebida, tudo isso somado é zero. Por que é zero? Porque a quantidade que uns perdem é exatamente a quantidade que o outro recebe. Só que o sinal é trocado. Os calores perdidos a gente vai colocar sinal menos e os calores recebidos sinal mais, de forma que ao somar acaba tudo dando zero. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse tipo de exercício é escrever essa soma de calores envolvidos e dizer que isso aí é zero. Depois, a gente vai pegar e vai escrever a fórmula de cada calor aqui. Então, o calor do calorímetro, como ele não disse a massa nem o calor específico da substância do calorímetro, mas ele informou a capacidade térmica, a gente vai dizer que essa quantidade de calor do calorímetro é justamente a capacidade térmica vezes o ΔT, porque isso é exatamente a definição de capacidade térmica, né? A capacidade térmica é definida como calor dividido por ΔT. Passando o ΔT multiplicando a capacidade, a gente vai ter justamente a quantidade de calor trocada ali pelo calorímetro. Para escrever a expressão da quantidade de calor da água, como ele informou a massa e a gente tem como descobrir o calor específico da água, a gente já pode escrever mc ΔT. E no caso do objeto, a gente vai escrever mc ΔT também, até porque a gente precisa descobrir o C, né, o calor específico do objeto. Então, a gente vai escrever a expressão dele, incluindo, né, o calor específico, de forma que a gente depois acabe encontrando qual é o valor. Aí, o segundo passo, uma vez que a gente descreveu detalhadamente, né, a expressão matemática de todos os calores envolvidos, a gente vai substituir os valores agora. Então, a gente vai colocar, olha, a capacidade térmica do calorímetro, ele falou que eram 10 calorias por grau Celsius. Então, a gente já vai lá e coloca 10. O ΔT, que é a variação de temperatura do calorímetro, a gente vai colocar o valor final menos o valor inicial da temperatura. O valor final é o valor de equilíbrio. Então, todos aqui vão ter o mesmo valor final de temperatura, que é 91,8. E o valor inicial de temperatura que o calorímetro se encontrava era de 100 graus. Então, a gente já montou a primeira parte ali, que é a expressão para o calorímetro. Em seguida, vamos para a quantidade de calor da água. Massa de água, ele diz que era de 50 gramas. E o calor específico da água, que vocês vão encontrar na tabela da página 42, é de 1 caloria por grama grau Celsius. Então, a gente já substitui 50 da massa, 1 do calor específico da água. A variação de temperatura da água é a mesma que o calorímetro teve. Valor final 91,8, valor inicial 100. Por fim, vamos completar agora com os valores, o que a gente já conhece do objeto. O objeto tinha 50 gramas. O calor específico é o que a gente quer descobrir. E o ΔT, variação de temperatura dele, foi o valor final de equilíbrio 91,8 e o valor inicial de 10 graus Celsius. Então, agora que nós já substituímos tudo, podemos já ir fazendo alguns cálculos de forma a isolar o valor do CO e descobrir quanto é o calor específico do objeto. Então, multipliquei já algumas coisas, já fiz ali também os valores de ΔT.
Agora, organizando aqui um pouquinho melhor e isolando, né? Já começando a isolar o valor do CO. Fazendo então o último passo, escrevendo CO em função dos outros valores, a gente consegue encontrar que ele corresponde a 0,12 calorias por grama grau Celsius. Então, esse é o calor específico dessa substância, né, desse objeto que ele encontrou e que ele não sabia, né, qual era. Agora, qual é esse objeto, né? Então, porque a letra A pede para a gente descobrir o valor do calor específico. Então, está aqui a letra A. Agora, para saber que objeto é esse, né, que material é esse, aí a gente vai precisar consultar essa tabela de calor específico. Como ele encontrou o valor de 0,12 calorias por grama grau Celsius, a gente vê que ele encontrou um diamante, né? Sortudo aí o menino. Então, agora vamos para o exercício 6, que já está na página 54. Nesse exercício é dito o seguinte: misturam-se duas quantidades de massas, M1 e M2, de uma mesma substância, as quais se encontram, respectivamente, a temperaturas distintas T1 e T2. Sabe-se também que M1 é diferente de M2 e que as trocas de calor são restritas à própria mistura. Para tal situação, ele quer que a gente descubra qual é a temperatura final de equilíbrio da mistura. Bom, esse exercício é simples, mas a dificuldade está em ele ser literal, ou seja, a gente não tem os valores, né, das grandezas, a gente tem apenas letras que representam essas grandezas. Mas o raciocínio é o mesmo que nós já temos feito, né, nos outros exercícios de trocas de calor. A gente tem que somar os calores envolvidos e dizer que é zero no final. Mas aqui eles deveriam ter dito se houve alguma mudança de estado ou não, porque a gente precisa saber para poder somar os calores da forma correta. E aqui ele não falou nada. Mas então, nesses casos, se ele não falar nada, a gente vai assumir que não houve mudança de estado, que houve apenas mudança de temperatura. Porque ele só menciona as temperaturas, então a gente vai pressupor que não existiu nenhuma mudança de estado durante as trocas de calor. E sendo assim, o que a gente vai ter é um objeto perdendo calor e o outro recebendo, né? E esses calores somados precisam ser igual a zero. E para cada nós vamos ter a expressão da quantidade de calor escrita como M vezes C vezes ΔT, né? Massa, calor específico e variação de temperatura de cada um. Então, fazendo essa soma, a gente vai igualar isso a zero e vamos lembrar o seguinte, que cada um ali, né, a gente substituindo, né, a massa do primeiro a gente vai chamar de M1, a do segundo de M2, estamos chamando de TF a temperatura final de equilíbrio, e T1 e T2 as temperaturas iniciais, e C é o calor específico. E como é a mesma a substância, né, no caso eram temperaturas e massas diferentes, mas a substância era a mesma. Então, nesse caso, o valor do C vai ser igual para as duas. Não precisa colocar lá C1 e C2 porque é o mesmo valor. E sendo assim, o mesmo valor, a gente pode, num segundo passo, dividir tudo que a gente tem aí, que a gente escreveu, dividir por Czinho, né? E se a gente faz isso, a gente cancela o Czinho e ele some aí da nossa equação. Então, na segunda linha, a gente vê que não temos mais o valor do Czinho. Agora, a gente vai precisar, então, fazer a operação distributiva, multiplicando a massa de cada um pelo valor da temperatura final e da temperatura inicial. Então, a gente vai fazer da distributiva, vai ficar M1 temperatura final, menos M1 temperatura 1, mais M2 temperatura final, menos M2 temperatura 2, tudo isso igual a zero. E aí a gente vai procurar juntar tudo que tem temperatura final numa coisa só
E a temperatura final ela aparece duas vezes. Na terceira linha, a gente vê que tem a temperatura final multiplicada pela massa 1 e mais adiante a temperatura final multiplicada pela massa 2. Então, a gente pode juntar essas duas massas, somar, né, e multiplicar tudo isso pela temperatura final, de forma que a gente vai conseguindo encontrar uma maneira de isolar o valor do TF. Então, passa para o lado da direita a massa 1 T1 e a massa 2 T2. E depois passa substituindo, dividindo ali para o lado da direita a soma das massas. E aí nós chegamos na resposta, então, que a temperatura final seria igual a massa 1 vezes a temperatura 1, mais a massa 2 vezes a temperatura 2, dividido pelo total da massa. Isso aí é uma soma ponderada, né? Em matemática a gente chama isso de soma ponderada. Então, no caso aí, para descobrir a temperatura final, a gente pode fazer dessa forma, né? Pensar que a gente tem os pesos, né? Que da temperatura de cada substância são dados ali pelas massas delas. Agora, a gente vai para o exercício 7 e ele já mostra um gráfico e diz o seguinte: o gráfico representa a temperatura de dois corpos sólidos, A e B, de massas iguais, em função da quantidade de calor recebida. Colocando a 20 graus Celsius em contato com B a 100 graus Celsius e admitindo que a troca de calor só ocorra entre eles, a temperatura final de equilíbrio em graus Celsius é... Então, olha só, esse exercício ele é um pouquinho confuso porque ele coloca o gráfico, mas esse gráfico não corresponde ao que ele vai depois falar, né? Sobre colocar o A na temperatura de 20 e o B na temperatura de 100 em contato. Então, são informações diferentes, né? Então, as informações que tem aqui no gráfico mostram que se a gente tiver inicialmente tanto o corpo A quanto o corpo B na temperatura de 30 graus Celsius e começar a aquecer, começar a fornecer calor para tanto A quanto B, a forma como cada um vai aumentar a temperatura é diferente. Isso que o gráfico está mostrando, porque ambos estavam com a temperatura inicial de 30 graus Celsius, mas após receberem 400 calorias de energia, cada um atingiu uma temperatura diferente. Enquanto o A atingiu 60 graus de temperatura, o B atingiu apenas 40 graus de temperatura. Isso porque são objetos diferentes, né? Feitos de substâncias diferentes, massas diferentes. A gente não sabe nada sobre eles. A única informação que nós temos é essa que está aí no gráfico, né? E essa informação que está aí no gráfico é suficiente para a gente determinar a capacidade térmica do A e a capacidade térmica do B. Então, é isso que o gráfico vai poder dizer para a gente, que o A recebe 400 calorias e tem um aumento de 30 graus na temperatura, né? Sai do 30, vai para o 60, enquanto que o B recebe os mesmos 400 calorias de energia e tem um aumento apenas de 10 graus na temperatura, passa de 30 para 40. Então, isso, né? Essa informação se chama capacidade térmica, né? A quantidade de energia recebida por graus Celsius ali de aumento na temperatura. Então, a capacidade térmica do A é aproximadamente 13,3 calorias por grau Celsius e a do B é de 40 calorias por grau Celsius. Então, isso é o que o gráfico nos informa. Agora, o que ele está perguntando? Se nós colocarmos o objeto A na temperatura de 20 graus Celsius em contato com o B na temperatura de 100 graus Celsius, e admitindo que essa troca de calor só ocorre entre eles, qual será a temperatura final de equilíbrio? Agora, essa segunda parte é o exercício de troca de calor, né? Esse que nós já estamos aí acostumados a fazer, que a gente soma os calores
né? O calor perdido pelo A, o calor recebido pelo B. No caso aqui, quem vai receber é o A, né? Porque olha só, o A é que está na temperatura baixa e o B é que está na temperatura alta. Então a gente vai ter que somar o calor recebido pelo A mais o calor perdido pelo B, e isso daí é zero. Então a gente vai escrever isso porque é o princípio das trocas de calor. A gente sempre vai somar os calores envolvidos e dizer que é igual a zero. E como que a gente vai escrever a quantidade de calor de cada um? Porque nesse caso a gente não tem a massa, não tem calor específico, não tem nada. Mas nós temos a capacidade térmica. E olha lá, logo no início, ali o que eu escrevi? Capacidade térmica é a quantidade de calor recebida ou perdida, né, pelo objeto, dividido pelo ΔT. Então eu posso escrever a quantidade de calor como sendo a capacidade térmica vezes o ΔT. Né? Isso é uma outra maneira de eu escrever as quantidades de calor dos objetos. E é assim que a gente vai escrever agora. A capacidade térmica do A vezes a variação de temperatura dele, mais a capacidade térmica do B, vezes a variação de temperatura dele, isso aí tem que ser igual a zero. As capacidades térmicas de cada um nós calculamos a partir do gráfico. E os ΔTs, a gente não sabe o valor final, é isso que a gente vai precisar descobrir. Então, vamos deixar o valor final só indicado como T. E os valores iniciais do A e do B, nós sabemos que é de 20 e 100 graus Celsius. Então, vamos substituir tudo isso e começar a aplicar ali a distributiva, né? 13,3 vezes T, né? Aí vamos multiplicar o 20 por 13,3, vai dar 266,7 aproximadamente. E ali vamos distribuindo ali os termos, até que a gente consegue juntar tudo que é T, vai dar 53,3 T, e de números a gente tem o menos 266,7 e o menos 4.000. Juntando os números também, passando para o lado direito, nós conseguimos isolar o valor do T e descobrir que ele corresponde a 80 graus Celsius, que é, né, o que está ali na alternativa B. E por fim, chegamos aqui no exercício 8, que diz o seguinte: num calorímetro foram colocados um bloco de gelo de massa 0,480 kg a temperatura de menos 20 graus Celsius e um corpo metálico de massa 50 gramas na temperatura de 600 graus Celsius. Atingindo o equilíbrio térmico, observou-se o aparecimento de uma massa de 15 gramas de água proveniente da fusão do gelo. São dados, então aqui nesse exercício ele já fornece o calor específico do gelo e também o calor latente de fusão do gelo. Ele pede que inicialmente a gente diga qual é o calor específico do metal, né, que o corpo que foi colocado ali a 600 graus, né, qual é o calor específico desse metal aí, e também qual foi a quantidade de calor utilizada na fusão do gelo. Então vamos dar uma olhadinha, vamos organizar aqui as coisas. Então coloquei uma imagem, né, só representando a situação, né, que a gente tem aí no exercício. Um metal muito quente foi colocado em contato com o gelo e começou então o gelo a derreter. Então, o que a gente tinha antes da troca de energia? A gente tinha o gelo, que como é 0,480 kg, isso corresponde a 480 gramas de gelo, e ele estava na temperatura de menos 20 graus Celsius. E o metal era só de massa de 50 gramas e a temperatura de 600 graus Celsius. Então, esses eram os nossos participantes aí das trocas de energia. Após o equilíbrio, tínhamos lá 15 gramas de água. Bom, inicialmente eram 480 gramas de gelo. Se agora 15 gramas já virou água, o que sobrou de gelo, né, após o equilíbrio eram 465 gramas.
E o metal continuou, né, a 50 gramas, ele não mudou de estado. Então, o que aconteceu ali é que o gelo, um pouco do gelo, né, 15 gramas apenas, foram transformados em água ao ter aí a troca de energia entre eles. Ou seja, essa é aquela situação em que a mudança de estado não foi total, né? Apenas uma parte do gelo mudou de estado e aí, uma vez atingida a temperatura de equilíbrio, essa troca de energia entre eles para, né? E não tem mais como o gelo continuar a derreter, porque para ele derreter ele precisa receber energia. Se ele não está mais recebendo energia, ele vai continuar sendo gelo e só aqueles 15 gramas ali que foram transformados em água. Bom, então qual foi a temperatura de equilíbrio? A temperatura de equilíbrio, gente, vai ser justamente a temperatura em que o gelo começou a derreter, porque ele não derreteu totalmente. Esse processo foi interrompido, né? Porque quando os 15 gramas iniciais ali de água, de gelo, viraram água, é, atingiu-se o equilíbrio e cessou, né? O processo de fusão parou não chegou nem à metade, né? Ele só iniciou e parou. Então, o fato dele ter parado é porque a troca de energia entre os dois objetos parou. E essa troca de energia só parou porque ambos atingiram a mesma temperatura. Então, quando isso acontece, né, só uma parte da substância que muda de estado. Porque para ela continuar mudando de estado, ela teria que continuar recebendo energia da outra. Mas se as duas já chegaram na mesma temperatura, a troca de energia vai parar. E aí o objeto ali, né, no caso o gelo, não vai mudar totalmente de estado. Então, a gente já pode inicialmente, né, já definir que a temperatura final foi de 0 graus Celsius. Observem que essa não é uma informação que está dada claramente, mas que a gente precisa raciocinar e descobrir, né, essa informação para poder fazer o exercício. Uma vez então que a gente já sabe que a temperatura final vai ser de 0 graus Celsius, as trocas de energia, aí a gente vai colocar o gelo, vai sair da temperatura de -20 e chegar na temperatura de 0. Então, vai ser necessário uma certa quantidade de energia para isso acontecer. E também vai ser necessário uma certa quantidade de energia para aquelas 15 gramas de gelo derreterem, né? Entrarem em processo ali de fusão. E o metal, ele não vai mudar de estado, mas ele vai sair da temperatura que ele estava inicialmente de 600 graus Celsius e vai para a temperatura de 0. Então, a gente tem aí três quantidades de energia que a gente pode identificar. A energia ou calor necessário para o gelo sair do -20 e chegar no 0, e a energia também que ele precisa receber para que aquelas 15 gramas derretam. E por fim, essa energia toda vem de onde? Né? Vem do metal. Então, o metal é que vai fornecer a energia para o gelo aquecer e para que aqueles 15 gramas derretam. Essa energia, então, é a energia que o metal vai perder para chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Então, essas três energias trocadas aí, somadas, né, esses três calores somados, precisam ser igual a 0. E aí, como que é o nosso procedimento? Né? A gente vai pegar cada calor e escrever aquela expressão correspondente. No caso ali do primeiro objeto, a gente vai colocar, que no caso é o gelo, a gente vai colocar então ali a variação de temperatura dele, que foi de -20 até 0. Então, essa é a primeira parte. Depois, a gente precisa considerar a segunda parte, que é aqueles 15 gramas de gelo fundindo. Então, aqui a gente vai utilizar a expressão de massa vezes calor latente para poder calcular. E a terceira etapa vai ser a gente pegar desculpe, o metal, eu não sei que metal que é, né? Mas no caso, esse metal,
e a gente fazer lá o resfriamento dele, né? A massa vezes o calor específico dele, vezes a variação de temperatura. Então a gente vai, né, da mesma maneira que a gente tem feito, somar as três quantidades de calor e dizer que é zero. E vai, né, uma vez que a gente montou a nossa expressão, a gente vai substituir o valor da massa do gelo, do calor específico do gelo, da variação de temperatura do gelo. Depois a gente vai para a massa vezes o calor latente daquela parte do gelo ali que derreteu, que foi só de 15 gramas. E aí, por fim, o metal, a massa do metal, o calor específico do metal e a variação de temperatura dele. E uma vez substituídos os valores de tudo, a gente vai conseguir isolar o calor específico desse metal e descobrir que esse calor específico é de 0,2 calorias por gramas graus Celsius. Então, aqui é a primeira parte, né? A letra A, que ele pede para determinar o calor específico. E na letra B, ele quer que a gente calcule a quantidade de calor que foi utilizada na fusão do gelo. Então, a gente, né, já viu que para calcular calor latente de fusão é só multiplicar a massa pelo L, né, o L de fusão. E esse L ele já deu, falou para a gente que era 80 calorias por gramas, né, foi o mesmo valor que nós já usamos na letra A. E a quantidade de calor, no caso, a gente vai calcular multiplicando a massa de gelo que derreteu pelo L. A massa de gelo era 15, o L era 80. Então, fazendo o cálculo ali, a gente vê que foram gastos aí 1.200 calorias para que aqueles 15 gramas de gelo derretessem.